cantando. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino, preparado para vós desde o princípio do mundo. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e de seu Filho Jesus, nosso Senhor, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, antes de darmos continuidade, só quero pedir desculpas pelo atraso. Nós somos todos leigos com essa parte no que se refere à tecnologia, né? Então, estamos nos ajustes técnicos de uma das plataformas de transmissão da internet. Mas agradeço pela espera e a perseverança de vocês, tá bom? Vocês que nos acompanham pelo Instagram, pelo Face e pelo canal no YouTube. Deus seja louvado pelas vidas de vocês. Hoje já celebrando a quarta-feira da oitava da Páscoa, como se fosse o único dia que o Senhor fez para nós. Somos convidados nesse momento a reconhecermos que somos necessitados da misericórdia do Senhor. Quantos ajustes não técnicos, mas espirituais que precisamos. Quantos ajustes espirituais por causa dos nossos pecados que precisamos, pois isso acaba muitas vezes atrasando, né, todo o projeto de Deus em nós. Façamos um instante de silêncio para pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados. Cantemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Piedade, piedade, piedade
de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. Deus, Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Rezemos o hino do Glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Senhor. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Jesus realiza maravilhas na vida de todos. A pessoa com deficiência, Ele concede ficar firme sobre os pés e caminhar. Aos discípulos de Emaús, revela o sentido dos acontecimentos. O que tenho, eu te dou, em nome de Jesus. Levanta-te e anda. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: olha para nós. O homem fitou neles o olhar e esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho vou te dar. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado à porta formosa do templo, e ficaram admirados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor.
exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graça ao Senhor, gritai seu nome, anunciai às nações seus grandes feitos, cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Aleluia, aleluia, a vossa palavra, Senhor, vamos aclamar. Vossa palavra, Senhor, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto.
Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. amados irmãos e irmãs, já celebrando a quarta-feira na oitava da Páscoa, hoje nós temos dois belíssimos textos que contam justamente a alegria de estarmos celebrando esses mistérios. A primeira leitura traz a graça de Pedro de ter curado aquele homem que estava na Porta Formosa. E interessante que Pedro e João, ao encontrar aquele homem ali, ele acaba dizendo com autoridade: olha, eu não tenho nem ouro nem prata, porque aquele homem pedia esmola naquela porta. Mas ele falou: mas o que eu tenho é mais valioso do que o ouro e a prata, é Jesus. Amados irmãos, verdadeiramente, quando nós encontramos Jesus, nós encontramos o verdadeiro tesouro, a verdadeira pérola. Por isso que, mais do que aquele homem que foi curado da sua enfermidade, que o levava a ser mendigo, nós temos a graça de recebermos, quando encontramos Jesus, a cura, das nossas mazelas, causada pelos nossos pecados. Porque a nossa dívida era tão grande que nem o ouro e nem a prata poderia pagar. Por isso que Pedro dá àquele homem o que ele necessitava, Jesus Cristo. É o que nós necessitamos também, amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo.
o sangue de Jesus Cristo, que é mais valioso do que o ouro e que a prata, e que cura as nossas enfermidades, que cura justamente as nossas feridas trazidas por nós na nossa história, que cura os nossos pecados. Hoje, o Evangelho, ele é aquele Evangelho que todos nós conhecemos bem, conhecido como a passagem dos discípulos de Emaús. Amados irmãos, nós estamos ainda no domingo da ressurreição, o que nos últimos 2 dias, né, chegamos a celebrar, desde de domingo, ali as narrativas, né, do contexto que estava, ali estava nas primeiras horas da ressurreição, ou seja, do 3º dia, o primeiro da semana, domingo. Ou seja, os relatos que ocorreram e que nós celebramos nesses últimos dias, contavam pela manhã. Agora, esse relato se dará à tarde, né? Se dará à tarde. A tal ponto que de Jerusalém para Emaús, como a palavra de Deus mesmo fala, são 11 quilômetros. 11 quilômetros, né? São mais ou menos 2 ou 3 horas no máximo a pé, né? Eu mesmo, quando faço o retiro itinerante, a gente caminha 5 quilômetros por hora, então eram 11 quilômetros, então no máximo 2 horas e meia. E aqueles homens iam para suas casas, voltavam para suas casas. Eles que, com certeza, como muitos, tinham deixado tudo por Jesus Cristo, e depois de terem se frustrado, porque para muitos a crucifixão, morte de Jesus Cristo na cruz, a pior, né, das mortes, segundo os meios de crueldade que os romanos tinham, era a cruz. Então, ainda mais elevante, a palavra de Deus fala que maldito o homem que é elevado, ou seja, maldito o homem que é morto, elevado como quem é crucificado. Então, esses 2 homens de Emaús, um deles, né, o Cleofas, chamado Cleofas, que era esposo de Maria de Cleofas, né, que andava com Jesus Cristo também. Conta-se que o homem, ou seja, Cleofas, estava voltando para casa. Talvez a mulher dele estava ali ainda com o grupo, né, junto com Nossa Senhora, junto com os demais discípulos. Mas ele, frustrado, juntamente com o outro, voltava para Emaús, voltava para a sua vidinha, voltava para a sua história, voltava para os seus afazeres. Assim muitas vezes acontece conosco, amados irmãos e irmãs, quando nós muitas vezes, né, nos frustramos na nossa vida, e às vezes mesmo nós que estamos na caminhada, né, às vezes a gente chega a se frustrar, né, com a gente mesmo, com os irmãos que caminham conosco, e às vezes a gente tem até a infelicidade de se frustrar com Jesus. Parece que Jesus Cristo não ouve as minhas orações, não ouve a minha súplica, parece que não olha para mim, e vive sempre cabisbaixo, enfim. O que acontece com os discípulos de Emaús, acontece conosco também, muitas vezes. Quantas vezes aconteceu conosco? A gente querer chutar o pau da barraca, ou seja, desistir de tudo, voltar a nossa vidinha, né? Voltar a olhar para trás, né? Quantas vezes a gente pensou em deixar a igreja? Aqueles 2 deixaram a igreja quando deixaram os seus companheiros, Nossa Senhora ali, e estavam voltando para Emaús, cabisbaixo, frustrado. Mas o interessante é que Jesus Cristo, ele foi ao encontro desses 2, ressuscitado, glorioso, né? E eles
nem perceberam que era Jesus. E Jesus Cristo começa a indagá-lo: o que aconteceu? O que vocês estão conversando? E eles começam a falar da sua frustração em relação a Jesus, que morreu na cruz. E eles ainda relatam, amados irmãos e irmãs, que o que as mulheres, Pedro, né, João, tinham justamente ali visto o sepulcro vazio. Talvez eles tinham até ouvido Maria Madalena, como ontem nós ouvimos, né, que ela saiu para dar testemunho de Jesus, dizendo: eu vi o Senhor ressuscitado. E eles talvez não tenham dado bola. Quantas vezes também, amados irmãos, a gente não dá a mínima para as palavras que os nossos irmãos chegam a falar de Jesus Cristo? Quantas vezes a gente chega a ouvir algum irmão falar de Jesus e a gente nem dá bola? Quantas vezes a gente vem para a missa, o padre fala, né? Fala de Jesus, fala da boa nova, e parece que não está nem aí, sabe? Quantas vezes e ainda reclama porque o padre está falando um pouco a mais, né? Mas paciência, né? Bom que se fale, que se reclame, né? Do tempo que o padre está falando. É melhor que se fale dessa forma do que o padre falou pouco hoje, né? Não falou nada, né, de Jesus. Mas brincando. Mas quantas vezes a gente chega a falar isso? Não dá nem uma mínima. E mais, então Jesus Cristo começa a falar: homem sem inteligência. Era preciso que acontecesse tudo aquilo com Cristo. Então Jesus Cristo foi explicando, né, na Sagrada Escritura para eles durante o caminho, né, tudo que aconteceu com Cristo estava escrito nas Escrituras. Por isso que no decorrer da nossa vida, do nosso caminho, né, quando nós estamos caminhando nessa terra, né, ou seja, quando nós estamos caminhando, por isso que a palavra de Deus sempre vai nos acompanhar. E aqui o padre, né, pega o gancho para poder falar que, dentre as passagens bíblicas, esta é a que mais na estrutura dela, se configura a estrutura da Santa Missa. Até então, quando Jesus Cristo no caminho se encontra com os homens, eles começam a falar do que aconteceu com Jesus Cristo. Depois Jesus Cristo começa a falar, né, das Escrituras. É como se estivéssemos participando da liturgia da palavra. Da liturgia da palavra. E é isso que muitas vezes é preciso que possamos compreender, que a cada Santa Missa Jesus Cristo se aproxima de nós para falar dele, para falar das Escrituras, em cada Santa Missa, na liturgia da palavra. E aqueles homens, ao chegarem, né, em Emaús, vê Jesus Cristo se despedindo deles, e Jesus Cristo finge que está passando adiante, e eles convidam para que Jesus Cristo possa ficar com eles, porque já é tarde, o dia já declina. Então Jesus Cristo aceita o convite e entra na casa deles, e eles ceiam. Então ali Jesus Cristo pega o pão, dá graças, parte o pão e distribui entre eles. E ali, amados irmãos e irmãs, eles reconhecem Jesus Cristo. E nesse momento é como se fosse a liturgia eucarística da Santa Missa, onde Jesus, ao pegar o pão, dá graças, parte o pão entre os discípulos ali. É isso que acontece em cada Santa Missa. É o próprio Cristo que dá graças a Deus, abençoa o pão e parte o pão. Mesmo que seja o padre a fazer isso, mas o padre in persona Christi
em cada Santa Missa. E ali Jesus foi reconhecido pelos discípulos. E ao reconhecer, ao ser reconhecido pelos discípulos, ele, desaparece. E os discípulos, olham um para o outro e dizem: não ardia o vosso coração quando ele nos falava das Escrituras? É isso que deve também arder em nosso coração, amados irmãos e irmãs. Mas naquela mesma hora eles não pensaram duas vezes, voltaram para Jerusalém, mesmo à noite, para contar para os demais que estavam em Jerusalém, escondidos, que verdadeiramente Jesus Cristo está ressuscitado. Amados irmãos, o interessante é que hoje no Evangelho, o Senhor quer nos dar a graça de caminhar conosco. Ele caminha conosco como caminhou com os discípulos de Emaús. Quer falar das Escrituras, pois as Escrituras falam justamente dele. Ele quer que nós possamos também convidá-lo a ficar conosco. Fica conosco, Senhor, pois é tarde. É necessário que nós possamos também convidá-lo para ficar conosco em nossa casa, cear conosco. Que hoje nós possamos deixar com que a palavra de Deus possa arder o nosso coração e que, mesmo que vocês possam estar tão longe da Eucaristia que aqui será dada, mas que você, meu irmão, minha irmã, possa sentir esse desejo e convide o Senhor: Senhor, dai-me a graça da Tua presença. Aqui Jesus Cristo se dá presente fisicamente na Eucaristia. E já que você não pode estar aqui, mas então convide para Ele estar contigo, aonde quer que você possa estar nesse momento. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, pois é tarde. E assim nós possamos reconhecer Jesus no partir o pão. Ele que está vivo e ressuscitado dentre os mortos. Apresentemos ao Senhor as nossas preces. Pelos dirigentes da Igreja, para que sejam pessoas de fé e de oração e conduzem com sabedoria o rebanho a eles confiado, rezemos. Iluminai-nos, Senhor, com vossa sabedoria. Pelas autoridades do nosso país, para que imitem a Cristo como modelo de liderança e de solidariedade para com os mais necessitados, rezemos. Iluminai-nos, Senhor, com vossa sabedoria. Pelos desempregados, para que procurem e encontrem emprego que lhes proporcionem melhores condições de vida e maior dignidade, rezemos. Iluminai-nos, Senhor, com vossa sabedoria. Pelos agricultores, neste dia da conservação do solo, para que seu trabalho seja valorizado e favoreça a vida de todos os que dele dependem, rezemos. Iluminai-nos, Senhor, com vossa sabedoria. Te apresentamos, Senhor, toda a situação que estamos vivendo devido a essa pandemia. Que o Senhor possa inspirar os nossos governantes, aqueles que têm a responsabilidade de tomar decisões. Também todos os patrões que infelizmente também estão passando por situações difíceis economicamente, mas também por todos aqueles que estão desempregados, para que o Senhor possa nos dar a verdadeira sabedoria de tomarmos as decisões certas. Rezemos ao Senhor. Iluminai-nos, Senhor, com vossa sabedoria. Por todos aqueles que sofrem diretamente por ter contraído o Covid-19,
juntamente com os vossos familiares, para que eles que estarão nesse processo de cura, de tratamento, aonde vão ficar às vezes sozinhos, o próprio Cristo com Nossa Senhora possam ser as vossas companhias, e que toda a equipe médica possa também ter a verdadeira sabedoria de curar esses enfermos. Rezemos ao Senhor. Iluminai-nos, Senhor, com vossa sabedoria. São estas, ó Pai, as preces que apresentamos a Ti, por Seu Filho Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. É hora do ofertório, amados irmãos e irmãs, e aqui a igreja de Carajás estende a mão para pedir a sua conscientização em relação à devolução do dízimo e da sua oferta. Você pode fazer as transferências ou depósito, né, na conta da paróquia, mas também vocês que nos acompanham de outras cidades e outras realidades paroquiais, procure a sua igreja, procure a sua paróquia e ajude esse momento tão delicado. Aos que residem aqui também no Núcleo Carajás, a igreja sempre vai estar aberta e você pode vir e procurar a secretaria da paróquia e fazer a sua oferta ou a devolução do seu dízimo. Que Deus nos abençoe nesse momento da partilha do pão e do vinho, onde ofertamos também a nossa vida. As coisas que o mundo oferecia me impediram de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Mas tu vieste e tocastes bem no fundo do meu coração, me ensinaste a te amar. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício da redenção humana, para que ele nos reconcilie convosco e nos conceda a salvação nesta vida e na outra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, mas sobretudo nesse tempo em que Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade.
Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Vital Corbellini e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembremos de maneira especial por todos aqueles que foram vítimas do Covid-19, que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, o seu castíssimo esposo São José, os santos apóstolos Pedro e Paulo, São João Paulo II, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Filomena e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós que o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não liei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Aqui está aquele que se deixou, que caminha conosco e que se deixa ser reconhecido no partir do pão. Aqui está Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo? Comentavam com reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abraçava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde,
nossos olhos te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Oremos. Purificados da antiga culpa, nós vos pedimos, ó Deus, que a comunhão no sacramento do vosso Filho nos transforme em nova criatura, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos ao Senhor da Messe para que possa enviar mais operários à vossa Messe, suscitando em nossa diocese, paróquias e famílias, vocações sacerdotais, religiosas, matrimoniais e leigas, pois a Messe é grande e os operários são poucos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Enviai, Senhor, operários à vossa messe. Pois a messe é grande e os operários são poucos. Enviai, Senhor, operários à vossa messe. Pois a messe é grande e os operários são poucos. Enviai, Senhor, operários à vossa messe. Pois a messe é grande e os operários são poucos. Nossa Senhora de Nazaré, Rogai por nós. São José. Rogai por nós. Antes da bênção, amados irmãos e irmãs, só queremos agradecer a perseverança de vocês em estar participando conosco. E aqui a gente está numa campanha para ajudar aqueles que nesse período estão necessitando de cesta básica. Você daqui de Carajás que queira fazer parte desse momento para ajudar aqueles nossos irmãos que mais necessitam, procure aqui a Secretaria da Paróquia e faça a sua doação de uma cesta básica, ou, se não puder, uma cesta básica, né, algum tipo de alimento não perecível, tá? Mas se você puder doar não só uma cesta básica, mas 2, 3, 4, enfim, o quanto que você puder ajudar, não só o padre, mas aqueles que irão receber, irão agradecer, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A vocês que participaram conosco pela internet, Instagram, Facebook e canal, muito obrigado. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. É vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor, é vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas.